Irmãos, na noite de hoje, peço que você abra e mantenha a Bíblia aberta, porque eu não vou ler o texto todo, eu vou lendo as partes e nós vamos expondo cada parte, e ao final eu gostaria de trazer uma aplicação desta palavra para o teu coração, algo que Deus falou comigo, porque crentes verdadeiros, eles passam por momentos difíceis. Eles vivem debaixo de adversidade, sim, muitas vezes. E por mais que nós sejamos pessoas tementes a Deus, e na medida da nossa capacidade humana fiéis ao nosso Deus, ainda assim nós vamos passar por momentos de dificuldade. Isso não significa que esse é o fim da nossa história. Significa que é mais um momento daquilo que Deus está fazendo conosco aqui neste mundo. Deus está nos treinando, Deus está nos transformando, Deus está revelando em nós a sua glória, e as adversidades são sim instrumentos de Deus para a vida da igreja, e aquele que nega esta realidade vive um tipo de teologia que não é bíblica. Nas Escrituras, quando se refere da vida do povo de Deus, o sofrimento é parte, a adversidade é parte, a dificuldade é parte, às vezes a doença é parte da história do povo de Deus. Isso não significa que Deus nos abandonou e nem que é o nosso fim. Isso significa que nós estamos vivendo no mundo, e no mundo nós teremos aflições. E este mundo, como nós conhecemos, ele é um mundo perverso, que oprime a igreja, mas é na pessoa do nosso Deus que nós encontramos forças para resistir e continuar avançando. Se você está entendendo o que eu estou dizendo que todos nós precisamos aprender da parte de Deus algumas coisas, e eu gostaria de trazer aqui uma lição para a nossa vida na noite de hoje. Este salmo reflete um momento especial do povo de Deus. Depois leremos os versos e nós vamos ver isso. É possível que eles estivessem vivendo e enfrentando aqui grandes desafios. Quando o salmista foi inspirado por Deus para compor esta letra deste cântico, é provável que ele estivesse pensando em algumas situações que são corriqueiras da vida humana, talvez outras que nós não experimentamos exatamente como ele experimentou. Por exemplo, o rei Davi, o próprio povo de Israel, eles enfrentaram muitos inimigos que estavam ao redor da terra prometida. E naqueles momentos de aflição, onde grandes exércitos se levantavam contra o povo de Deus, eles se viam ali numa adversidade que, em algumas situações, eles não eram capazes de vencer. Eles não eram capazes de superar. E eles precisavam buscar, na fé que eles tinham, algum tipo de conforto e de apoio da parte de Deus. Nós conhecemos a história dos reis de Israel. E quando reis que eram ímpios, embora do povo de Deus, mas viviam com impiedade, não praticavam a vontade de Deus, Deus permitia sim que povos ali invadissem a nação, e aquele povo enfrentava momentos de grande adversidade. Vizinhos, nós conhecemos a história dos filisteus, dos midianitas, dos amonitas, que se levantavam contra Israel. Mas existiam situações internas também. Quantas vezes acusações contra o próprio rei, contra o próprio Deus, a estrutura do governo de Deus naquela nação, era levantada no meio das pessoas ali, do próprio povo de Deus, inveja, né? Levantes internos, calúnias, injúrias. São situações que nós podemos deduzir, inspiraram este salmo aqui. Qual era o grande desafio daquele povo e do salmista? Manter a fé, manter a confiança de que, embora tudo aquilo estivesse acontecendo, as pressões externas e internas não mudavam a realidade de que Deus estava com eles. É difícil experimentar isso na sua plenitude. Nós somos seres falhos. Quando as adversidades são realmente grandes, nós pensamos, talvez realmente daqui para frente não dê mais, acabou, para mim esse é o final, a minha força é incapaz de superar esta barreira, os meus recursos são insuficientes. Às vezes recebemos notícias
que nos abalam. Como é que eu vou resolver isso agora, diante dessa notícia que eu recebi? Talvez seja uma enfermidade, um diagnóstico, talvez seja uma notícia de um desemprego, né? A pessoa perde ali a sua fonte de renda, talvez seja a notícia de que alguém se coloca resistente a um relacionamento, a uma restauração de um relacionamento. Eu não sei, mas existem sim desafios que nos provocam uma fraqueza na fé. E é exatamente nesse contexto que este salmo vai nos ensinar que aqueles que temem o Senhor, embora sejam constantemente provados, eles são também sustentados por Deus. Se, orientados pelo Senhor, seguirem as suas instruções, eles vão atravessar por estes momentos de adversidade como aqueles que obtêm vitória sobre a adversidade, vitória sobre os desafios, vitória sobre os inimigos que se levantam contra a igreja. E eu gostaria de apresentar aqui 3 atitudes que o salmista nos dá para que nós cultivemos esta vida que permanece firme a despeito das adversidades. E eu quero compartilhar com você então essas 3 atitudes fundamentais que o salmista nos apresenta. A primeira delas, primeira atitude que um crente precisa nutrir no seu coração, isso que nós acabamos de cantar: confiar nas promessas de Deus. Deus é um Deus de milagres, sim. É um Deus de promessas cumpridas e que irão se cumprir, sim. Deus é um Deus confiável. Por isso nós precisamos instruir o nosso coração, a nossa mente, sempre com esta linguagem das Escrituras. O meu Deus é um Deus confiável. A primeira atitude para que nós superemos as adversidades é que nós devemos confiar nas promessas de Deus. Veja o que diz do versículo 1 ao 3 o salmista no Salmo 125. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Veja que o salmista vai nos apresentar aqui pelo menos 3 promessas claras nesses 3 versículos. Primeira delas: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Se você conhece um pouco da geografia da Terra Prometida, o Monte Sião não é um pico Everest, não é uma cordilheira, é uma montanha, é um relevo exaltado ali na paisagem, mas não é uma grande montanha. Então, embora não seja uma montanha alta, o salmista vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como este monte. Qual a qualidade deste monte? Este monte possui uma base sólida. Embora ele não seja um monte elevado em altitude, ele é um monte que possui uma estabilidade, uma base. Ele não é um monte de areia, ele não é um monte suscetível às tempestades, ele não é uma encosta que desaba à medida que a chuva vem sobre ele, umedece ali o seu solo. Ele é um monte sólido, e nós sabemos disso porque é sobre este monte que está construída aquela que foi fortificada uma cidade. Qual o propósito disso? Encontraram ali no Monte Sião uma base sólida. O que o salmista está dizendo aqui não é que nós devemos ter uma fé extraordinária depositada em qualquer coisa, num Deus pequeno. O texto está dizendo que a fé, a nossa fé, que frequentemente não é uma grande fé, seja sincero, nós comumente temos uma fé pequena. O próprio Senhor Jesus apontou isso para com os seus discípulos, que eles, e talvez nós,
na maioria das vezes, somos pessoas de pequena fé. Deus não depende do tamanho da minha fé para fazer uma obra extraordinária. Porque a confiança aqui não está no monte. A confiança aqui não é nessa estrutura que o monte possui. O monte e a estrutura fazem referência a uma base sólida para com aqueles que confiam no Senhor. Embora eu tenha uma fé pequena, o meu Deus é grande, é isso que o texto está dizendo. E essa fé, esta firmeza, depositada no Deus Todo-Poderoso, é que garante essa estrutura sólida. Então, o monte aqui não representa a força daquele povo. O monte não representa a saúde emocional daquele povo. O monte representa o resultado de uma fé depositada no Deus Todo-Poderoso. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. A fé aqui é apresentada então como um alicerce. Se você conhece um pouco da teologia bíblica, nós sabemos que existe um fundamento sobre o qual a igreja foi edificada. O apóstolo Pedro vai dizer que Cristo é a pedra principal, a pedra angular, a base sobre a qual a igreja está sendo edificada e erigida. Este monte aqui é também uma base. A base aqui não está no monte em si, mas na confiança que o salmista está dizendo a respeito daqueles que depositam a sua segurança no Senhor. Aqui o que o texto está nos apresentando é uma doutrina das Escrituras. Se existe um lugar onde o crente está seguro, é aquilo que nós temos pregado constantemente aqui. Existe um Deus que persevera por nós, que luta as nossas batalhas, que nos dá promessas que se cumprem, e as que serão cumpridas, nenhuma delas cairá por terra, até que tudo se resolva dentro da boa e preciosa vontade deste Deus. Por isso a fé da igreja está depositada nele, e só nele. Primeira promessa aqui, claramente, existe uma firmeza no crente, que não depende da sua capacidade de crer, mas depende do poder do Deus em quem nós cremos. Talvez a sua fé seja realmente pequena para mover montanhas, mas se ela está apontada como objeto de adoração e foco neste Deus, o salmista está dizendo que a sua vida vai ter uma estrutura sólida como o Monte Sião. Você crê assim, meu irmão? Eu sei que às vezes nós oramos, Senhor, eu não consigo, meu coração se atemoriza. Alguns dizem, não, eu tenho uma fé, eu creio até a vaca ir para o brejo. A hora que a vaca vai para o brejo, o que eu faço? Eu desespero. Onde está a minha fé? É o Pedro afundando. Ele andou, estava com fé, até a parte B da história. Quando as ondas se avolumaram, quando o vento começou a ficar mais intenso, o que aconteceu com a fé de Pedro? Naufragou. Mas o mesmo Jesus que tomou Pedro pelas mãos e o levantou, é o Deus que garante que nós estaremos firmes por causa dele. Quando a sua fé é pequena, não se esqueça, o seu Deus continua sendo o Deus grande e poderoso, que sustenta a igreja o tempo todo. Primeira promessa aqui, firmeza do crente. Segunda, o texto vai dizer que como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Aqui a segunda promessa é da proteção de Deus. Aqueles montes em torno de Jerusalém traziam uma vantagem para aquela cidade. Cidade erigida no alto tinha um longo alcance de visão. Eles podiam observar os exércitos inimigos à distância. E a própria geografia, os relevos que estavam ao redor do Monte Sião também eram uma barreira, era muito mais difícil os exércitos subirem e descerem os montes, eles seriam vistos. Existiam poucos caminhos pelas encostas daquelas montanhas, pequenas elevações. Aquela proteção de Jerusalém era algo muito importante para a segurança da cidade. A cidade tinha muralhas, sim. A cidade tinha portões fortificados, sim. Tinha um exército. Mas o salmista está dizendo que boa parte da segurança da cidade vinha da proteção que os montes ao derredor de Jerusalém proporcionavam a ela.
Esta mesma ilustração está sendo usada para dizer que o Senhor, ao derredor do seu povo, está também colocando proteção e fortaleza, nos livrando dos perigos que nós nem imaginamos que estamos sendo apresentados. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que os ministros de Deus, para servir o povo de Deus, são os seus anjos. Se você se lembra, num determinado momento, Eliseu e um jovem foram cercados numa cidade por um exército inimigo. O jovem viu o exército, mas Eliseu pede que os olhos daquele jovem sejam abertos para que ele veja algo muito mais poderoso do que o exército inimigo. E o que é que ele vê? Um exército de anjos, carros de fogo, cavaleiros celestiais em derredor daqueles dois servos de Deus. Aquela é a imagem real da vida da igreja. Nós não podemos ver, mas ao derredor de cada um de nós, Deus está acampando anjos, nos protegendo, nos servindo de segurança, isso da parte de Deus. É a teologia das Escrituras que nos ensinam isso. Os anjos são espíritos ministradores e servem o povo de Deus, porque Deus dá ordem aos seus anjos, para que o nosso derredor esteja protegido. Você não pode cuidar da sua vida 100%. Por mais seguro que você seja, por mais ressabiado que você seja, você não pode ver todos os perigos que te atingem, mas Deus pode. Por isso o salmista está dizendo que Deus está prometendo àqueles que confiam nele uma proteção que eles não podem ter de outra maneira. Só Deus pode proteger perfeitamente o seu povo. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Você confia nisso, meu irmão? Para que temer se Deus está nos protegendo desta maneira? Se a primeira imagem fala de um sustento, a segunda imagem amplia então este sustento de Deus. Ele não só nos estabelece numa base sólida quando confiamos nele, mas ele também acampa ao nosso derredor uma proteção. E quanto tempo isso? O texto vai dizer aqui, desde agora e para sempre. Não há um só momento da nossa história que Deus cochile, que Deus perca de vista o nosso cuidado, que Deus nos deixe desamparados. Nós não precisamos estar atemorizados com o dia a dia. Por quê? Porque o nosso Deus é o guarda de Israel. E este, como diz as Escrituras, não tem um problema de sono. Os nossos vigias humanos, de vez em quando você chega lá num lugar, numa guarita, e você tem que quase quebrar a guarita, porque o sujeito lá de dentro, que era para estar vigiando, caiu num sono profundo. Este Deus não é assim. Este Deus é aquele que nos sustenta, que mostra que esta proteção não é ocasional, não é quando eu creio muito, quando eu peço muito, não, desde agora e para sempre. Deus é a nossa base, a nossa fortaleza, e Deus também é a nossa segurança. E é nisso que nós devemos depositar a nossa confiança. Em terceiro lugar aqui está o livramento de Deus. Veja que o verso 3 vai dizer assim, a respeito dos ímpios: o cetro, ou seja, o poder dos ímpios, a autoridade, a ideia de reino, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Nós sabemos que por um tempo é provável que nós tenhamos cetros ímpios determinando a nossa história, nos subjugando, nos fazendo submetermos a ordens que são ordens ímpias. Nações são governadas por homens ímpios. Autoridades se corrompem e nós acabamos tendo que nos sujeitarmos a elas. Sofremos por isso. Pensamos às vezes, onde está Deus? Como é que Deus não faz nada com um indivíduo assim perverso, que nos maltrata? Naqueles dias, reis ímpios se levantavam em Israel. Nós temos um exemplo do Manassés, do rei Acabe. Eram homens terríveis, que não seguiam os mandamentos, que adoravam outros deuses. Eram pessoas que levantavam um cetro de impiedade sobre Israel. Naqueles dias, povos inimigos se levantavam contra a nação. Mas a promessa de Deus é que o livramento também é certo. O cetro não permanecerá para sempre sobre os justos.
Existe um momento em que aquele que governa todas as coisas virá ao favor do seu povo e livrá-lo-á daquele tipo de perseguição e de perversidade. O domínio dos ímpios é real, mas ele é temporário. Ele não é para sempre. Deus é quem limita a opressão sobre o seu povo. Nós sabemos, meus irmãos, que em algumas ocasiões nós nos sentimos atacados pelas pessoas. Eu me lembro do texto de Mateus, capítulo 24, verso 22, a respeito dos últimos dias. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Na tribulação, na grande tribulação, como ensina as Escrituras, nós viveremos como igreja dias terríveis. Nós já temos vislumbres disso em alguns lugares no planeta. Não é o nosso caso aqui no Brasil. Mas não pense você que você mora no país tropical, abençoado por Deus, como diria a música, né? E bonito por natureza. Vai ser sempre assim. Nós, a igreja do Brasil, um dia também vai experimentar a perseguição, porque essa é uma realidade para a igreja de Cristo. O dragão perseguirá a mulher, está escrito nas Escrituras. Em alguns lugares isso já acontece, e se nós somos verdadeiramente o povo de Deus, é necessário que isso aconteça conosco também, para que a promessa se cumpra. Mas qual é a promessa de Deus? O Senhor Jesus disse que aqueles dias serão abreviados. Por causa de quem? O próprio texto lá de Mateus, dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Deus tem sim um cuidado até mesmo com o tempo do nosso sofrimento, porque Ele não quer pesar sobre nós a ponto de nós desfalecermos na fé. Deus nos prova, mas Ele faz no intuito de nos melhorar e não de nos derrubar. Por isso o salmista vai dizer que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Em algum momento esta mão de iniquidade será tirada de sobre a igreja. Talvez você esteja sofrendo algum tipo de perseguição, de impiedade hoje na sua vida, mas lembre-se desta promessa: Deus tem um livramento estabelecido para um momento certo da sua vida, e Ele é que se encarrega de nos livrar dos ímpios. Não busque vingança pessoalmente, não busque se levantar contra esse tipo de coisa. Sujeite-se à mão do Senhor, à poderosa mão do Senhor, e deixe, a Ele pertence a vingança, Ele mesmo fará. Estar cercado por Deus significa que nós não vamos ter problema? Não, está escrito aqui: o cetro do ímpio virá, ele não permanece para sempre. Não significa que nenhuma flecha nos alcançará, que nenhum dardo nos alcançará, que nenhum problema nos alcançará. Esta é uma mensagem que não é teologicamente sustentável. Essa é uma linguagem triunfalista que não se parece com este salmo, por exemplo. Não se parece com a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e do próprio Senhor Jesus. O que o salmista está dizendo aqui é que nenhuma flecha, nenhum ataque escapa do governo de Deus. Deus permite que algumas coisas nos atinjam, mas nunca fora do seu controle, nunca fora do seu governo. Assim foi com aquele homem temente a Deus chamado Jó. Satanás pessoalmente foi tocá-lo e ele destruiu aparentemente a sua vida, mas ele não fez além do que Deus lhe havia permitido fazer. Se Deus está acampado ao redor do seu povo, se é Ele quem nos cerca, nos protegendo, não tema, nem este pior inimigo vai fazer alguma coisa que Deus não permita que seja feita. O cetro dos ímpios não permanecerá para sempre. Essa é a primeira atitude. Confie nas promessas de Deus. Confie naquilo que Deus está fazendo, no sustento de Deus. Confie na segurança que Deus te dá. Confie no livramento de Deus para a sua vida. Confie no Deus que sustenta a sua história, a sua vida. Não perca de vista esta confiança. Não deposite na sua pequena fé a confiança. Use a sua fé pequena para confiar neste Deus que é grande, e é Ele quem vai sustentar a sua vida.
Segunda atitude que este homem nos dá aqui, que nós devemos orar ao Deus das promessas. Se nós devemos confiar nos Deus das promessas, esta confiança não produz passividade na nossa vida, produz paz, produz tranquilidade espiritual, mas não passividade. A próxima atitude é uma oração. O verso 4 vai nos dizer assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O que o salmista está fazendo? Está orando a Deus, intercedendo a Deus pelo povo, por si mesmo, por sua casa, por sua nação. Orar faz parte da confiança que temos em Deus. Não que Deus não conheça as nossas necessidades, é claro que Deus conhece, mas a oração tem algumas lições importantes para nós. Primeiro, a oração é por si mesma um ato de confiança em Deus. Sabe quando eu oro a Deus? Quando eu confio que Ele pode intervir ao meu favor. Quando eu confio que Deus tem poder para solucionar uma situação que eu não tenho. Eu oro a Deus e oro mais, quanto mais eu confio em Deus. Às vezes nós oramos só no desespero, é verdade. Só quando a gente já tentou de tudo, aí não dá mais, aí eu vou diante de Deus em oração. É porque eu confio pouco. Às vezes eu confio muito no meu taco, confio muito nas minhas habilidades, mas eu confio pouco em Deus. Mas quanto mais a nossa confiança em Deus vai crescendo, mais nós dedicamos a Deus tempo de oração. A oração é um ato de fé. Quando clamamos a Deus, como o salmista fez, o que nós estamos fazendo? Nós estamos declarando que nós dependemos dEle. Orar é um ato, é uma declaração de dependência de Deus. Você não está trazendo uma informação para Deus quando você pede algo para Deus. Deus já sabe. Alguns dizem, então para que orar, pastor, se Deus já sabe de tudo? Porque nós necessitamos da oração para cumprir um mandamento de Deus. Nós oramos para que a nossa vida seja mudada. Nós não mudamos o coração de Deus com a nossa oração. Nós tocamos o coração de Deus com a nossa oração. Mas quem sai mudado somos nós. Porque o nosso Deus é imutável. Quando nós oramos, nós reconhecemos que Deus faz o bem para aquele que é bom, para aquele que é obediente. E reconhecemos que Deus também age com justiça contra os ímpios. Orar a Deus é algo importante. Deus ouve a oração de quem? Dos justos. Dos justos. O Salmo 34, versos 15 a 17, vão nos ensinar assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Orar é descansar nesse cuidado. Você tem vivido uma vida de oração verdadeira? Você tem colocado diante de Deus todas as suas aflições, como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 4? Que nós não deveríamos andar ansiosos, mas deveríamos apresentar ao nosso Deus com orações e súplicas e ações de graças. E essa realidade de uma vida de oração vai trazer paz ao nosso coração em meio às lutas, às adversidades. Essa é a instrução das Escrituras. O salmista, no Salmo 23, termina aquela belíssima oração dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu confio no Deus a quem eu estou estendendo o meu clamor, levantando a minha voz, dizendo: Senhor, me ouve. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Deus é o Deus que retribui com bênçãos aqueles que decidem andar em santidade, em obediência. Estes são os bons e os retos de coração, aqueles que se sujeitam a este cuidado de um Deus que é santo, aqueles que estão buscando este Deus a partir do seu mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma terceira atitude, para encerrarmos aqui: além de confiar em Deus, além de orar a este Deus das promessas, nós temos que vigiar.
nós temos que ficar atentos, porque uma das coisas que as adversidades provocam em nós são reações pecaminosas. Nós não reagimos sempre de forma boa diante de adversidades. Às vezes os inimigos se levantam contra nós e ao invés de orarmos, pedindo que Deus nos livre, ao invés de confiarmos em Deus, nós também nos levantamos contra eles. Ah, pastor, mas eu não levo desaforo para casa mesmo não. Então é por isso que você não para emprego. É por isso que você não tem um ambiente harmonioso na sua casa. Porque você não aprendeu a depositar a sua indignação aos pés do Senhor, para que Ele resolva a sua situação. Vigiar é necessário. O salmista vai trazer aqui uma advertência. Veja o versículo 5. Ele diz assim: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas. Veja que é possível que em algum momento nós nos desviemos. A palavra desviar aqui é porque em algum momento eu estava no caminho, eu estava na direção correta, mas eu optei por uma senda tortuosa. Sabe, meus irmãos, existe sempre no meio das adversidades uma tentação, os atalhos. Nós sempre somos tentados a tomar atalhos para resolver problemas, que nós já sabemos que existe um só caminho para a solução, aquilo que Deus apontou. Algumas pessoas com problemas financeiros usam atalhos. Eles quebram a segurança, eles quebram a confiança de Deus. Eles decidem não agir com santidade em relação às questões financeiras, porque um atalho. Eles não confiam na provisão, eles não confiam no Deus da provisão e retêm, às vezes tomam de forma ilícita, eles se desviam para sendas tortuosas. Algumas vezes, para resolverem questões emocionais, as pessoas buscam atalhos. Elas estão carentes, ao invés de buscarem em Deus a satisfação para a alma delas, para o coração delas, buscam nas coisas, nas outras pessoas, nos prazeres da carne. Veja, meus irmãos, nós sempre somos tentados de alguma maneira a buscar uma solução que seja mais acessível, mais fácil. Por isso aqui a advertência, no meio das adversidades, cuide, você será tentado a buscar atalhos, você será tentado a quebrar o seu pacto de santidade com Deus, você será tentado a buscar em outras fontes aquilo que sacia a sua alma, a segurança do seu coração, a expectativa, a esperança que você deveria ter só em Deus. Veja que o chamado aqui é um chamado para vigilância. Como é que nós devemos olhar isso? O crente é chamado a vigiar. 1 Coríntios 10, 12. Uma instrução clara do apóstolo Paulo. No contexto imediato, Paulo está falando de nós admoestarmos aquele que é faltoso e instruirmos ele no caminho do Senhor, porque o pecado está sempre à porta. Mas o texto vai estar dizendo também no verso 12: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Há sempre a possibilidade de que eu esteja em pé hoje e caindo amanhã. Por isso a vigilância é necessária. A carne também nos tenta. Gálatas capítulo 5, verso 17, vai dizer: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eu devo vigiar, porque o mundo está sempre me oferecendo coisas que me levarão a uma decisão, se eu quero agradar a Deus ou satisfazer as vontades da minha carne. Mateus, no capítulo 26, verso 41, o próprio Senhor Jesus nos ensina a importância de andar vigilante e orar o tempo todo. Para não cairmos em tentação, ele vai nos dizer assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, meus irmãos, nós precisamos estar alertas. É o que o texto das Escrituras nos ensina. Deus está dizendo que nas horas de adversidade, nós devemos buscar os meios de graça e não os atalhos. Nós devemos olhar para Deus e manter o foco em Deus. Por quê? O texto vai dizer que o Senhor levá-lo-ás juntamente com os malfeitores.
Existe uma sentença e um destino para aqueles que se desviam. Eles sofrerão como aqueles que são malfeitores. Qual é a conclusão deste salmo? A promessa que Deus dá ao seu povo, e ele termina dizendo assim: paz sobre Israel. No meio da adversidade, o que o nosso coração mais precisa é de paz. Talvez nem seja uma solução imediata, talvez nem seja um plano completo. Naquele momento que nosso coração está conturbado por conta das lutas e das aflições, talvez o único remédio que possa nos trazer alívio naquele momento é a paz que só Deus pode prover para aqueles que confiam nele. O texto começa dizendo para que nós confiemos no Senhor, e ele termina dizendo que o resultado dessa confiança é paz. Você está buscando paz, meu irmão? Você está buscando descanso? No quê? O que tem sido a sua busca? Onde você tem criado a expectativa de que encontrará descanso e paz para a sua alma, refrigério para o seu coração? O texto nos ensina que a paz haverá sobre Israel, porque existe um Deus que fez o Deus da paz para conosco. A paz vem a partir da justiça que há em Cristo Jesus. Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Paz só o povo de Deus tem com Deus. O mundo pode encontrar alívio, pode encontrar conforto, pode encontrar expectativas de segurança, mas paz verdadeira só Deus pode prover para o nosso coração. Em meio às adversidades, o texto do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, vai dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Existe uma promessa para a sua vida, que é uma promessa de paz em meio à adversidade. E quem é que garante que isso vai acontecer? O Deus da paz. Ele vai nos conservar em paz em meio à adversidade. E por último, meus irmãos, João, no capítulo 14, verso 27, registra as palavras do nosso Senhor Jesus, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Quem pode nos dar esta paz? Só o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar com esta cristologia destacada aqui do texto das Escrituras. Estas três atitudes de confiar, de orar e de vigiar, elas estão fundamentadas na pessoa de Cristo. Como disse no início, Ele é essa rocha, Ele é essa base sólida. Nós somos a cidade santa, nós somos o povo da Jerusalém celestial, mas a estrutura sobre a qual esta cidade, esta imagem da igreja de Cristo está sendo construída, é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Por que é que nós podemos confiar em Deus? Porque Cristo nos proporcionou esta segurança. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27 em diante, as seguintes palavras: as minhas ovelhas, nós, você, eu, se você é a ovelha deste pastor, ouça o que a palavra está dizendo a você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você é ovelha deste pastor, então ouça a voz dele dizendo para o seu coração: sou eu quem estou protegendo você. É isso que Jesus está dizendo. É sobre essa estrutura que a sua vida está sendo construída. As adversidades às vezes mexem conosco, mas se a nossa confiança está no Senhor, nós podemos descansar. Senhor, eu estou balançando, mas eu sei que a minha base é o Senhor, e eu não tenho medo de desabar, porque eu confio no Senhor. Nós oramos
Porque nós confiamos que Deus nos ouve. E por que nós temos esta confiança? Porque nós temos um sacerdote ministrando a nosso favor diante do Pai. Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16, vai nos dizer assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora vejam o verso 16, nos chamando para uma vida de oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe por que nós oramos? Porque nós sabemos que Deus nos ouve. Deus nos ouve através do seu Filho Jesus Cristo, e é Ele quem toma as nossas orações e apresenta ao Pai, e de lá Ele responde com bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus para a vida da igreja. Está lá Efésios capítulo 1, versículo 3. É de lá que nós recebemos essas coisas. Quem nos garante estas bênçãos? Cristo, o nosso Senhor. Então ore. Quando estiver atravessando um momento de adversidade, ore a este Jesus que nos assiste em nossas dificuldades e fraquezas. Ele é a nossa força. Foi ele que disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você tiver uma fé fraca, jogue aos pés de Cristo, diga: Senhor, está aqui, é só o que eu tenho, é pouco, mas eu sei que o teu poder não depende dela. O Senhor é Deus, o Senhor é quem sustenta a minha vida. E por último, vigiamos, porque nós estamos unidos a Cristo. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E aí ele vai nos instruir: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Agora vejam a mudança de vida que Deus nos deu em Cristo. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós vigiamos porque, ligados a Cristo, nós podemos resistir às tentações e nos mantemos numa caminhada de uma vida de santidade diante de Deus. A adversidade vai nos tentar a escolher atalhos para resolver de forma mais rápida e menos dolorosa aqueles problemas, as dificuldades que estamos enfrentando. Mas se Deus nos der a capacidade de vigiarmos, e se essa for a nossa motivação de obediência a Ele, nós permaneceremos de pé, porque é Deus quem está nos sustentando. Meus irmãos, 3 lições práticas que eu gostaria de deixar para você a partir deste salmo. Confiança traz firmeza. Aquele que confia não será envergonhado, porque a confiança em Deus produz em nós a segurança necessária para que a nossa estrutura seja inabalável. Não nós, mas sobre a estrutura que a nossa vida está sendo edificada. O final da história do crente é um final vitorioso, não duvide da palavra de Deus. As tempestades momentâneas não tirarão de nós aquilo que Deus já nos garantiu como recompensa, como herança conquistada por Cristo na cruz e na ressurreição ao terceiro dia. Nós podemos confiar em Deus, e mesmo em tempos difíceis, nós podemos confiar que Deus vai nos sustentar, e as dificuldades não vão nos abalar, porque nós estamos alicerçados numa base sólida. Então confie. Confiança em Deus traz firmeza. Uma segunda lição: Deus protege o seu povo. Não duvide disso.
Ele protege o seu coração, Ele protege as suas emoções, Ele traz firmeza para a sua vida espiritual. É vontade de Deus que nós permaneçamos firmes e estejamos de pé. Deus é o Deus que protege o seu povo. Deus nem sempre elimina todas as lutas, e você sabe disso. Quanto mais eu conheço crentes, mais eu fico convicto dessa realidade, que não é só comigo que tem dificuldade e problema, não é só a minha vida que é cheia de obstáculos, é a vida do crente. E se você diz toda vez assim, não pastor, está tudo bem comigo, aí não tem problema nenhum, a quem que você está enganando? Você sabe que essa não é a verdade, essa não é a realidade da igreja, não foi a do nosso Senhor, por que seria nossa? Mas mesmo não tirando de nós as lutas diárias, eliminando-as diante de nós, Deus vai sempre nos dar forças para vencê-las. Então confie. Eu não sei o que você está vivendo, não sei qual é a luta que você está experimentando, mas eu sei que o Deus que permite que elas aconteçam é o Deus que te dá força para vencê-las. Então creia que Deus está protegendo a sua vida e te dando condições de superar essas coisas. E por último, meus irmãos, existe juízo para os opressores. Os dias têm sido cada vez mais difíceis para a igreja, e serão ainda mais a cada momento que se passa, até que chegue o último dia, a volta do nosso Senhor Jesus. Até lá, o que pode nos sustentar? A esperança de que o juízo de Deus virá contra aqueles que não se dobrarem diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe sim um momento final. Naquele dia será glória para os que temem a Deus, mas será um momento de desespero e desesperança para estes que não se dobraram diante do senhorio do nosso Senhor Jesus. Por isso não desanime por causa da maldade, não desanime por causa da perversidade, não pense em tomar também a prática dos injustos e ímpios como uma prática de vida para você. Não escolha as sendas tortuosas, os atalhos. Creia, mantenha-se em santidade. Deus lhe dará vitória no tempo certo, na hora certa. A justiça chegará e nós seremos recebidos em glória na presença do nosso Deus. Essa é a nossa esperança final. Até lá, resta a nós confiarmos nas promessas de Deus, orarmos ao Deus que cumpre as suas promessas e vigiarmos para que também não caiamos nas tentações em meio às adversidades. Essa é uma pequena lição para uma vida perseverante, que eu sei que você, assim como eu, deseja ter diante de Deus. Amém, meus irmãos?